Veneza, 1262. A República de Veneza precisa financiar uma guerra. As guerras custam dinheiro que o Estado não tem no momento em que precisa. A solução que os venezianos inventaram naquele ano mudou a história da civilização ocidental de uma forma que quase ninguém reconhece. Eles criaram o primeiro título de dívida soberana da história moderna. Chamaram de prestiti, empréstimos compulsórios que os cidadãos mais ricos eram obrigados a fazer ao Estado em troca de uma promessa de pagamento futuro com juros de 5% ao ano. Aquele número, 5%, não foi escolhido ao acaso. Foi o resultado de séculos de experiência humana com a seguinte questão: quanto vale receber algo agora, em vez de receber a mesma coisa daqui a um ano? A resposta que os venezianos formalizaram em 1262 é a mesma que governa cada decisão financeira que você vai tomar pelo resto da vida. O tempo tem um preço, e quando esse preço é distorcido, quando alguém com poder suficiente decide que o tempo deve ser mais barato ou mais caro do que o mercado naturalmente estabeleceria, as consequências se espalham por toda a economia de formas que demoram anos para se tornar visíveis e que, quando aparecem, sempre surpreendem quem não estava prestando atenção. Este episódio é sobre aprender a prestar atenção, não ao noticiário financeiro, a lógica que está por baixo do noticiário, a lógica que determina por que a Selic está onde está, por que o seu fundo imobiliário caiu quando a taxa subiu, por que empresas que claramente não funcionam continuam existindo, e por que, quando finalmente param de existir, todo mundo finge que não sabia que era inevitável. Sabia. Quem tinha o mapa sabia. Edward Chancellor é um historiador financeiro britânico que passou décadas fazendo uma pergunta que parece simples, e não é. O que são os juros? Fundamentalmente, não a definição do manual de economia, a definição histórica, filosófica, humana. A resposta que Chancellor desenvolveu em The Price of Time é esta: os juros são o preço do tempo. São a compensação que um ser humano exige para abrir mão do uso do seu dinheiro agora e entregá-lo a outro ser humano para uso futuro. Sem essa compensação, sem a perspectiva de receber mais no futuro do que entrega hoje, nenhuma pessoa racional abre mão da liquidez presente. Isso parece óbvio, mas as implicações são profundas e raramente exploradas. Se os juros são o preço do tempo, então manipular os juros, como bancos centrais fazem rotineiramente, é manipular a percepção de valor de todos os ativos que dependem do tempo para gerar retorno. E todos os ativos financeiros dependem do tempo para gerar retorno. Vamos tornar isso concreto. Imagine que você tem R$1 milhão e está decidindo entre duas opções. A primeira, investir em um título do Tesouro que paga 12% ao ano, com segurança total. A segunda, comprar ações de uma empresa que pode crescer e valer o dobro em 5 anos. Ou pode não crescer nada. Com juros a 12%, a conta é fácil. O Tesouro paga bem, com certeza. Para abrir mão dessa certeza e assumir o risco das ações, você exige um prêmio substancial. A empresa precisa ter um potencial muito maior do que 12% ao ano para justificar o risco. Agora mude os juros para 2% ao ano. De repente, o Tesouro paga pouco. A mesma empresa que antes precisava oferecer um prêmio enorme para competir com a renda fixa, agora precisa oferecer muito menos. Os ativos de risco se tornam automaticamente mais atrativos. Não porque melhoraram, mas porque o custo de oportunidade de não tê-los caiu. É isso que aconteceu entre 2020 e 2021 no mundo inteiro. Os bancos centrais globais zeraram, ou quase zeraram, as taxas de juros para combater o impacto econômico da pandemia. O resultado foi previsível para quem tinha o mapa. Uma corrida massiva para ativos de risco,
com investidores dispostos a pagar múltiplos históricos por qualquer coisa que prometesse crescimento futuro. Ações de tecnologia, criptomoedas, fundos imobiliários, NFTs, startups sem receita. Todos subiram, não porque ficaram melhores, mas porque o preço do tempo ficou artificialmente baixo. Chancellor documentou esse padrão em 7 séculos de história financeira. A conclusão é sempre a mesma. Quando o preço do tempo é distorcido para baixo, cria-se um ambiente em que projetos que não fariam sentido em condições normais parecem viáveis. A distorção alimenta a euforia. A euforia alimenta a alocação de capital em ativos que não deveriam recebê-lo. E quando os juros voltam ao seu nível natural, quando o preço do tempo é restaurado, a conta aparece. Sempre aparece. Existe uma consequência da taxa de juros artificialmente baixa, que Chancellor identifica com uma precisão que deveria ser ensinada em todo o curso de finanças do planeta, e que quase nunca é. São as empresas zumbis. O nome é de Chancellor, mas o fenômeno é universal. Uma empresa zumbi é uma empresa que não gera caixa suficiente para pagar o serviço da sua própria dívida, mas que consegue refinanciar essa dívida indefinidamente, porque o custo de rolagem é baixo o suficiente para que os credores prefiram rolar a reconhecer o prejuízo. Em termos simples, a empresa deveria ter falido, mas com juros baixos, a falência é adiada indefinidamente. A empresa não está viva, não cresce, não inova, não gera valor, mas também não morre. Existe em um estado de suspensão que drena recursos, emprega pessoas em funções sem futuro e ocupa espaço de mercado que empresas genuinamente saudáveis poderiam ocupar. O Japão foi o laboratório original. Após o colapso da bolha imobiliária japonesa em 1990, uma bolha que levou o metro quadrado em Tóquio a valer mais do que o metro quadrado em Manhattan, e a capitalização total dos imóveis do Japão a superar o valor de todo o mercado imobiliário dos Estados Unidos. Os bancos japoneses se recusaram a reconhecer as perdas. Com o apoio do Banco Central, mantiveram empresas insolventes no ar por décadas. O resultado foi o que os economistas chamam de década perdida, que se tornou 2 décadas e depois 3. O índice Nikkei atingiu 38.957 pontos em dezembro de 1989. Levou 34 anos para voltar a esse nível, não por falta de tecnologia, não por falta de trabalho, por falta de disposição para deixar os zumbis morrerem. A Europa e os Estados Unidos repetiram a experiência em escala menor após 2008. Com políticas de juros baixos que duraram mais de uma década. Em 2022, quando os bancos centrais finalmente começaram a subir os juros para combater a inflação, o processo de limpeza começou. Empresas que haviam existido por anos, sem gerar caixa real, começaram a enfrentar a conta que o tempo baixo de juros havia postergado. O investidor que não entendia esse mecanismo foi surpreendido. O investidor que entendia sabia que a surpresa era apenas uma questão de quando, não de se. O Brasil é um caso peculiar na história dos juros. E entender essa peculiaridade é essencial para qualquer decisão de alocação de capital no país. Enquanto o mundo desenvolvido praticou juros próximos de zero entre 2008 e 2022, o Brasil manteve taxas reais entre as mais altas do planeta. A consequência para o investidor individual é paradoxal e raramente articulada com clareza. Por um lado, o brasileiro tem acesso a uma renda fixa que, em termos reais, é extraordinariamente generosa pelos padrões internacionais. Por outro lado, quando a Selic cai, o comportamento do investidor brasileiro segue um padrão clássico. Em 2020 e 2021, com a Selic em 2% ao ano, o dinheiro migrou em massa para a renda variável. Fundos imobiliários, ações de crescimento e empresas de tecnologia subiram rapidamente.
A narrativa que se construiu foi precisa na descrição e equivocada na conclusão. A renda fixa morreu. O futuro é a bolsa. A renda fixa não havia morrido. O ciclo havia mudado. Quando a Selic voltou para 13%, os mesmos ativos que tinham subido na onda do juro baixo caíram. Os fundos imobiliários passaram a negociar com desconto. As ações de crescimento viram seus múltiplos comprimidos. As pessoas que tinham entrado na euforia saíram no pânico com prejuízo. E a conclusão que tiraram foi a errada. A conclusão correta é outra. Eu entrei no topo de um ciclo sem ter o processo para identificar que estava em um ciclo. Essa distinção entre não ter informação e não ter processo é o que separa este programa de um artigo financeiro qualquer. Artigos dão informação. Este programa instala processo. O instrumento que Chancellor oferece não é uma previsão de onde os juros vão. É um conjunto de perguntas de julgamento. Primeira pergunta: onde estamos no ciclo de juros agora? Juros estão subindo, estáveis ou caindo? Estão historicamente altos, médios ou baixos? Segunda pergunta: o ativo que estou considerando comprar foi precificado para o ambiente de juros atual ou para um ambiente diferente? Terceira pergunta: a empresa ou o ativo que estou analisando conseguiria sobreviver com os juros 2 pontos percentuais acima do nível atual? Essa é a pergunta que identifica os zumbis antes que você entre neles. Se a resposta for não, você está olhando para um ativo cuja sobrevivência depende de condições favoráveis demais para serem permanentes. Pode subir ainda, mas você está olhando para um ativo com uma data de expiração que ninguém anuncia. O investidor que tem essas 3 perguntas como processo automático antes de qualquer decisão de alocação não está imune aos ciclos, mas está em uma posição fundamentalmente diferente. Pode dimensionar a exposição, pode definir critérios de saída e não será surpreendido quando a conta chegar. A conta sempre chega. Chancellor documentou isso em 1262, em 1720, em 1929, em 1989, em 2000, em 2008 e em 2022. O padrão não muda. O que muda é quem tem o processo para reconhecê-lo antes e quem descobre depois. Você chegou ao fim deste episódio com 3 perguntas de processo, não com uma previsão de onde os juros vão. Isso é intencional. Previsões são frágeis. Processos sobrevivem aos ciclos. Os venezianos de 1262 entenderam algo que a maioria dos investidores de 2026 ainda não entendeu. O tempo tem um preço, e esse preço é a variável mais fundamental em qualquer decisão de alocação de capital. Quando o preço do tempo é distorcido, tudo mais é distorcido junto. E quando a distorção se corrige, o investidor sem processo é sempre surpreendido. O investidor com processo não é surpreendido. Pode ser impactado, mas não é surpreendido, porque o processo inclui a possibilidade da correção desde o início. A pergunta que quero que você carregue até o próximo episódio é esta: a última decisão de alocação de capital relevante que você tomou, um investimento, um financiamento, a compra de um imóvel, qualquer comprometimento financeiro de longo prazo, foi tomada com essas 3 perguntas na mesa? Onde estávamos no ciclo de juros? O ativo foi precificado para esse ambiente? Ele sobreviveria a juros 2 pontos acima? Se não foi, não é uma crítica. É um diagnóstico. E o diagnóstico é o primeiro ato de qualquer correção de julgamento. Nos vemos no próximo episódio.